Sejam todos bem-vindos ao devocional de Natal da Primeira Presidência. Esse devocional, que foi gravado previamente, acontece sob a direção da Primeira Presidência. E somos gratos por tê-los aqui conosco. Eles convidaram a mim, Elder Patrick Kieran, para conduzir o programa. Enviamos nosso amor e nossas mais calorosas saudações natalinas a cada um de vocês, onde quer que estejam. Estamos felizes por estarmos aqui no set de filmagem de O Salvador do Mundo, o que nos parece muito apropriado. É uma bênção maravilhosa podermos refletir sobre o nascimento, a vida e os dons de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A música para esse devocional será apresentada pelo Coro do Tabernáculo e Orquestra da Praça do Templo, sob a direção de Mac Wilberg e Ryan Murphy. As seleções musicais são de concertos e eventos natalinos anteriores com o coro e a orquestra. O coro dará início a essa reunião cantando Erguei-vos cantando. A oração de abertura será então proferida pelo Elder Yoon Hwan Choi, dos 70. Nosso querido Pai Celestial, ao nos apresentarmos diante de Ti, na comemoração do Teu Filho unigênito e do seu nascimento, somos muito gratos por Tua presença sobre todos nós, e principalmente nesta época de Natal que podemos comemorar Jesus Cristo e o nascimento dele, e reconhecemos seu dom maravilhoso dos céus que precisávamos para sempre no plano de salvação. Também somos muito gratos por tuas
bênçãos. E rogamos sobre a primeira presidência e os 12, especialmente o presidente Oaks e o presidente Eyring e o presidente Christofferson. Nós os amamos e também nós amamos a Ti e amamos a todas as coisas que proporcionaste para nós e principalmente a orientação nesta época especial, para que possamos ser convertidos com paz e consolo, para que possamos prosseguir de acordo com Tua vontade. E também somos gratos por Teu servo, que vão entregar as mensagens. E somos gratos por todos os dons que proporcionaste para todas as pessoas e pedimos o Teu amor infinito e o Teu Espírito em nome de Jesus Cristo. Amém. O programa continuará da seguinte maneira. Primeiro, ouviremos a presidente Susan H. Porter, que atua como presidente-geral da primária. Em seguida, nos dirigirá a palavra o presidente Timothy L. Farnes, presidente-geral dos rapazes. Após o seu discurso, o coro cantará Noite Feliz. O presidente Jeffrey R. Holland, presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, então nos dirigirá a palavra. Após a mensagem do presidente Holland, o coro cantará Tocam os Sinos do Natal. Sinto-me profundamente grata por estar aqui com vocês nessa época sagrada de Natal, para lembrar e nos regozijar pelo nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador de toda a humanidade. A véspera de Natal é minha noite favorita do ano. Quando o sol se põe, nossos pensamentos se voltam para uma reflexão silenciosa sobre o nascimento do Salvador do mundo. Em todas as vésperas de Natal de que consigo me lembrar, eu e minha família nos reuníamos, abríamos o Novo Testamento e líamos em Lucas 2 as palavras tão familiares. E subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré, à cidade de Davi, chamada Belém, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Pensem comigo na jovem esposa, Maria, ao lado de seu dedicado marido José, viajando pela estrada empoeirada até Belém, sem saber onde ficariam, nem quando seu filho nasceria. Agora, acrescentem a essa cena os acontecimentos que ocorriam do outro lado do mundo. Lá na terra de Zaraenla, no continente americano, um grupo de fiéis entristecido aguardava firmemente o sinal do nascimento do Salvador, que foi profetizado por Samuel o Lamanita, como um dia, uma noite e um dia sem escuridão. Pois, se o sinal não fosse dado, todos os fiéis seriam mortos. As Escrituras dizem que Nefe prostrou-se e clamou fervorosamente a seu Deus em favor do povo. E eis que lhe chegou a voz do Senhor, dizendo: Levanta a cabeça e tem bom ânimo, pois eis que é chegada a hora, e esta noite será dado o sinal. E amanhã virei ao mundo. Toda vez que eu leio esses versículos, paro e me sinto profundamente tocada. Fico maravilhada com o fato de que Jesus Cristo, que criou a terra sob a direção do Pai, que havia falado e inspirado profetas e filhos e filhas justos de Deus ao longo da história, tenha declarado a Nefe que ele logo viria à terra como um bebê. Também fico emocionada com o fato de que ele, o Salvador de toda a humanidade, tenha nascido em Belém, a tempo de que o sinal fosse dado e os fiéis nefitas em Zaraenla fossem salvos. As Escrituras registram: Pois eis que ao pôr do sol não houve escuridão. Conseguem imaginar o que isso significou para os fiéis, para aqueles que haviam esperado, vivido e orado pelo cumprimento dessa profecia?
Sem dúvida, eles se regozijaram. Que testemunho poderoso de que Jesus Cristo veio à Terra para salvar todos os que crerem em seu nome. O sol se pôs, mas o céu permaneceu cheio de luz. O profeta Abinadi testificou: Ele é a luz e a vida do mundo. Sim, uma luz sem fim, que nunca poderá ser obscurecida. Jesus Cristo declarou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Durante nossa vida, haverá momentos em que o sol vai se pôr sobre nossas esperanças e nossos sonhos. O sol pode se pôr quando enfrentamos perdas ou desafios físicos e emocionais. Mas, porque Jesus Cristo veio à Terra e ressuscitou no terceiro dia, triunfante sobre o pecado e a morte, não haverá escuridão permanente ao pôr do sol. Podemos buscar e encontrar sua luz vivificante. O céu noturno acima dos humildes pastores se encheu de luz quando um anjo do Senhor veio sobre eles, declarando as boas novas, pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Às vezes, podemos seguir a luz do Salvador e encontrá-lo rapidamente, quando, assim como os pastores, seguirmos a orientação celestial apressadamente, aprendendo por nós mesmos sobre sua divindade. Nós também podemos, então, seguir nosso caminho, glorificando e louvando a Deus por tudo que ouvimos e vimos. Outras vezes, podemos nos sentir mais como os magos, e nossa jornada para encontrá-lo pode levar semanas, meses ou até anos. Mas, ao continuarmos seguindo a luz de sua estrela guia, não importa quão tênue ela cintile, nos aproximaremos dele a cada passo. E então, como os magos, podemos nos regozijar com grande alegria, prostrando-nos em adoração ao oferecermos nossas dádivas de gratidão e amor. Na véspera de Natal de 2010, vou compartilhar com vocês como o amor de Deus e a luz dele dissiparam a escuridão para mim e minha família em 2 dessas noites sagradas. Eu estava em um hospital a mais de 3.200 quilômetros de casa, cuidando de meu marido Bruce, que lutava por sua vida após uma cirurgia bem-sucedida. Sua saúde estava entrando em colapso e a equipe de médicos que cuidava dele não conseguia descobrir o motivo. Depois de jejuar e orar juntamente com familiares espalhados pelo país, fui até um dos quartos para tentar descansar um pouco. No meio da noite, uma enfermeira que passava pela porta de Bruce o ouviu tossir. Apenas uma vez. Ela teve a inspiração de solicitar um exame para uma doença respiratória incomum. O teste confirmou sua suspeita e poucas horas após o início do tratamento, a saúde de Bruce começou a melhorar. Sabíamos que a luz de Cristo havia brilhado sobre aquela enfermeira, mostrando-lhe o caminho que restauraria a saúde de Bruce. A escuridão que havíamos vivenciado foi substituída por luz e esperança. 6 anos depois, em outra véspera de Natal, em 2016, Bruce estava novamente no hospital, onde sua recuperação de 2 doenças graves foi interrompida por uma nova e repentina piora. Em 48 horas, os médicos conseguiram diagnosticar a causa. Eles nos apresentaram um plano que poderia ajudá-lo a superar essa terceira enfermidade. Após ouvir atentamente as explicações, Bruce pediu educadamente que os médicos saíssem do quarto para que pudéssemos conversar. Ele me disse que o espírito lhe sussurrara claramente que não havia nada que os médicos pudessem fazer para salvar sua vida. Ele falou com serenidade, cheio do espírito. 2 dias depois, ele faleceu pacificamente em casa, cercado por nossa família. Embora cada véspera de Natal tenha tido um desfecho diferente, cada uma delas é sagrada para nós. Lágrimas foram derramadas? Sentimos profunda tristeza, perda e solidão? Sim. E sentimos a luz do amor de Deus? Sim. Quando sentimos o sol se pôr em nossa vida,
Ele nos deu luz e entendimento. Ao mantermos nosso foco em Jesus Cristo, Ele iluminará nosso caminho para a esperança e a cura. Assim como aconteceu com os fiéis em Zaraenla, graças ao triunfo do Salvador sobre o pecado e a morte, não haverá escuridão permanente quando nossas noites chegarem. Eu amo o significado profundo dessas palavras do hino Pequena Vila de Belém. Nas tuas trevas resplende eterna luz. Incomparável, divinal, nasceu o Rei Jesus. Irmãos e irmãs, o Senhor é nossa luz eterna. Presto meu testemunho de que Jesus Cristo veio à Terra para trazer alegria e esperança, iluminando o caminho que nos conduz de volta ao lar. Eu o amo. Eu o adoro. Graças damos a Deus pela incomparável dádiva de seu Filho divino. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Thank you, President Porter. Obrigado, Presidente Porter. No Natal, nossos pensamentos naturalmente se voltam para o lar. Nosso lar terreno e nosso lar celestial. No entanto, um dos meus natais mais memoráveis foi o primeiro que passei longe de casa. Eu era um missionário de tempo integral relativamente novo no Brasil e ainda estava me adaptando a uma cultura e um idioma desconhecidos. Um dia, enquanto meu companheiro e eu caminhávamos por uma humilde favela, ouvimos alguém nos chamar e dizer: "Vocês ensinam sobre Jesus?" Quando viramos, vimos uma mulher que nos convidou para entrar em sua pequena casa de chão batido. Conhecemos sua mãe idosa e seus 7 filhos que, de alguma forma, viviam todos juntos naquele pequeno espaço. Começamos a ensiná-los sobre o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, e eles estavam desejosos de aprender. Com a aproximação do Natal, a família nos convidou para a ceia de Natal em sua casa. Admito que não fiquei muito animado com o convite. Tive dificuldade em imaginar que tipo de ceia aquela pobre família poderia oferecer. Eles não tinham sequer uma mesa para se sentarem. Em minha mente matura, pensei nas famílias mais abastadas da ala e me perguntei se deveríamos esperar por uma oferta melhor de uma delas. Felizmente, meu companheiro sênior era mais sábio do que eu e rapidamente aceitou o convite. No dia de Natal, fomos recebidos na humilde casa daquela família. Eu não estava preparado para o que vi. No meio da sala, havia uma mesa, com pratos repletos de arroz, feijão, carne e batatas e uma garrafa de refrigerante. E havia apenas 2 cadeiras, uma para mim e outra para meu companheiro. Fiquei sem palavras e tomado pela emoção. Eles tinham preparado essa ceia de Natal só para nós. Deve ter sido um grande sacrifício para eles. No entanto, ao me sentar à mesa e olhar para as crianças, sentadas contra a parede, vendo-nos comer, vi que elas estavam sorrindo. Fazer um sacrifício por nós, pessoas desconhecidas de outro país, trouxe a eles verdadeira alegria. Eles tinham nos dado um belo presente e, a princípio, hesitei em aceitá-lo. Aquele Natal mudou minha vida para sempre. Embora muitos anos tenham se passado, penso nisso com frequência. A lembrança do jubiloso sacrifício daquela família faz com que meus pensamentos se voltem para o sacrifício de Jesus Cristo e em sua sagrada dádiva de redenção e cura. Afinal, sua dádiva é o motivo pelo que comemoramos o Natal. Penso na pergunta de nosso Pai Celestial: a quem enviarei? E na resposta corajosa do Filho: eis-me aqui, envia-me a mim. Penso no nascimento e na vida humilde de Jesus. Sua disposição de descer dos céus, dentre os filhos dos homens, e habitar no tabernáculo de barro. Penso em seu sofrimento no Getsêmani, onde ele tomou nossas enfermidades, nossas dores, e tomou sobre si nossos pecados. Relembro que Cristo, na cruz, se deixou pregar e pagou nossa dívida. Penso em sua ressurreição, sua gloriosa vitória sobre a morte. E então me pergunto: estou aceitando a dádiva que ele oferece com tanta alegria?
Tenho ponderado a respeito dessa pergunta muitas vezes desde aquela ceia de Natal no Brasil. Anos depois, voltei ao Brasil, desta vez servindo como líder de missão com minha esposa. Aprendi muito com cada missionário que serviu conosco. Admiro o profundo desejo que eles têm em dar ao Senhor uma oferta aceitável. Lembro-me em especial de uma conversa que tive com uma querida sister quando ela estava terminando sua missão. Ela me confidenciou que estava com medo de voltar para casa. Ela temia que ao pensar em sua missão sentiria pesar. Pensaria que poderia ter servido melhor e se perguntaria se poderia ter feito mais. Ao tentar tranquilizar aquela maravilhosa missionária, conversamos sobre uma maneira diferente de olhar para a missão e para a vida dela. Nossa devoção a Jesus Cristo não é como um trabalho de escola que entregamos na esperança de alcançar a nota máxima. Jesus Cristo é a única pessoa perfeita e com vida perfeita. Ao procurarmos melhorar, nós nos achegamos a Ele. E não com uma atitude de eu consegui, ou eu conquistei, ou eu cheguei, mas com o espírito de eu aceito. É claro que queremos viver de maneira aceitável ao Senhor. Esperamos naturalmente que Ele aceite nossa oferta. Mas tão importante quanto, ou talvez mais importante, é a pergunta: eu aceito a sua oferta? Acho que aceitar a dádiva do Salvador não pode ser feito de forma passiva ou casual. Para mim, a palavra aceitar implica em uma escolha consciente e uma ação intencional. Assim como seu sacrifício por nós foi voluntário, Ele quer que aceitemos essa dádiva da mesma forma. Como todo bom doador, o Senhor compreende não apenas nossas necessidades, mas também nossos desejos. Como Alma ensinou, Ele concede aos homens e às mulheres segundo os seus desejos. Quando Jesus foi ao tanque de Betesda e viu um homem que não andava há 38 anos, perguntou a ele se queria ser curado. Parece uma pergunta óbvia, mas aquele que cura não o faz contra nossa vontade. O milagre só aconteceu depois que o homem expressou seu desejo. Quais são seus desejos? O que realmente querem vivenciar e realizar nesta vida, hoje, amanhã e eternamente? Vocês precisam de consolo? Alívio? Anseiam encontrar paz novamente? Forças no Senhor? Desejam ser curados? Perdoados? Redimidos? Vocês realmente querem se tornar cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo? Viver com Ele e com nosso Pai Celestial para sempre? Se sim, aceitem a dádiva que Jesus Cristo está oferecendo a vocês. Pois de que vale a um homem ser-lhe conferida uma dádiva e não a receber ou a aceitar? Eis que ele não se regozija no que lhe foi dado, nem se regozija naquele que faz a doação. Deus não forçará seu caminho em nossa vida, nem vai nos impor suas dádivas. Em vez disso, Ele nos permite escolher aceitá-los. Voltem-se para mim, Ele diz. E então perceberão que Ele não apenas já se voltou para vocês, mas que seus braços de misericórdia estão sempre estendidos. Para ajudar a explicar o que significa se achegar ao Senhor, gostaria de compartilhar algo que aprendi com minha neta Blakely quando ela tinha apenas 2 anos de idade. Todos os anos, na época do Natal, Blakely e os outros netos vão à nossa casa para compartilhar uma de nossas tradições preferidas de Natal: admirar belos presépios. Minha esposa e eu temos uma coleção de presépios de todo o mundo e todo Natal nós os montamos em vários lugares da casa para os netos encontrarem. Aqui está uma foto de um de nossos presépios. Como podem ver, o menino Jesus está no meio. E as outras figuras, Maria, José, os pastores, os magos e assim por diante, estão dispostos em fila para que todos possam ser vistos. Parece uma maneira bem comum de montar um presépio. Certa vez, percebi algo estranho em nossos presépios. Alguém andou pela casa e os reorganizou. Todos os personagens de cada presépio tinham sido virados, formando um círculo em volta do menino Jesus. Posteriormente, descobri que Blakely havia feito essa brilhante modificação em nossas decorações de Natal. Com esse simples ato, Blakely me ensinou uma profunda lição. Não basta apenas estar perto do Salvador. Estar ligeiramente inclinado em sua direção ou ao lado de alguém que esteja próximo a ele não é o suficiente. Para aceitar plenamente a dádiva de Cristo, cada um de nós precisa se achegar totalmente a Ele. E como fazemos isso? Como nos achegamos totalmente ao Salvador? Como demonstramos que aceitamos sua dádiva de redenção e cura? Acredito que a resposta se encontra nesse conselho do presidente Russell M. Nelson. Descubram a alegria do arrependimento diário.
E isso é algo que é realmente simples assim. Aceitamos a dádiva do Salvador ao nos arrependermos e nos achegarmos a Ele. Ele ofereceu sua vida para que pudéssemos mudar, melhorar, ser curados e redimidos. Portanto, aceitamos essa oferta mudando, melhorando e permitindo seu poder de cura em nossa vida. E não fazemos isso apenas uma vez, fazemos isso diariamente, porque precisamos disso todos os dias. Aceitar a dádiva do Salvador é um compromisso para toda a vida. Sua dádiva é aquela que verdadeiramente continua a nos abençoar, desde que continuemos a aceitá-la ao nos achegarmos a Ele. Às vezes falamos em manter o espírito de Natal conosco durante todo o ano. Conheço crianças que têm o desejo de que todo dia fosse Natal. De fato, podemos e devemos celebrar o Natal todos os dias ao nos achegarmos ao Salvador e aceitarmos com gratidão sua dádiva. Ao aceitarmos a alegria do arrependimento diário, descobriremos que as bênçãos do Natal e o milagre de sua dádiva podem ser nossas continuamente. Queridos irmãos e irmãs, testifico que Jesus Cristo, o Filho de Deus, de maneira voluntária e com amor e alegria, deu sua vida como uma dádiva preciosa para que vocês e eu pudéssemos ser curados, redimidos e exaltados. Oro para que cada um de nós se achegue totalmente a Jesus Cristo e aceite sua dádiva, neste Natal e em todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Anos atrás, muitos anos atrás, eu era um jovem pai, querendo ajudar minha adorável esposa a se preparar para a chegada de nosso primogênito, um filho. Eu estava extremamente nervoso. A Pat disse uma vez que, quando os sinais de parto finalmente começaram, peguei o travesseiro em que eu dormia e fui em direção à porta, deixando-a para trás, sem qualquer sinal da camisa ou calça pela qual eu deveria ter trocado o meu pijama. Pode ter sido sua personalidade magnética que me impediu de chegar à porta e também, quem sabe, talvez essa segurança amorosa o tenha mantido em casa por mais algum tempo, várias horas. De qualquer forma, o Natal é o dia do ano em que mais gostaríamos de estar em casa. Uma das canções de Natal mais populares desse período é I'll Be Home for Christmas, eu estarei em casa no Natal. E se não pudermos estar lá, ficamos tristes, mesmo que estejamos crescidos e longe dos brinquedos e enfeites de nossa infância. Mas enquanto falamos, existem quase 85 mil missionários servindo em algum lugar do mundo, geralmente longe de casa. A maioria dos estudantes que estudam longe de casa vai se organizar para voltar, mas nem todos. Talvez porque não possam pagar a viagem. Há tantas guerras trágicas em todo o mundo que é difícil estimar quantos militares estarão ausentes neste Natal. Mas serão centenas de milhares. Jesus, Maria e José sabiam o que era estar sozinhos nesta noite especial. 2 milênios depois ainda cantamos: seu abrigo era um estábulo e seu berço uma manjedoura. Com os pobres, mesquinhos e humildes, viveu na terra o nosso Santo Salvador. Anos mais tarde, aquele bebê ficaria sem companhia novamente, declarando que sozinho pisou no lagar e ninguém estava com ele. Temendo, nas profundezas de seu sofrimento, que tivesse sido abandonado por completo, até mesmo por seu Pai Celestial. Mas a compreensão desse fato veio mais tarde, o que transformou a noite de Natal em uma noite de alegria e promessas, uma noite de anjos, estrelas e salvação. Uma noite para estar com entes queridos, se possível. Neste Natal, gostaria de convidá-los a ser, ainda que brevemente, uma família para alguém que, de outra forma, estaria sozinho. A solidão é um sentimento doloroso. Sei que muitos têm estado mais solitários do que eu, mas estes últimos 3 natais foram dolorosos para mim, sem a companhia daquela perfeita mãe de primeira viagem de que eu falei anteriormente. Houve, no entanto, algo redentor acontecendo comigo nesse período. Tem sido um tempo de mais reflexão, de mais humildade e de mostrar mais apreço. Talvez neste Natal possamos abençoar a vida de alguém que ainda está temporariamente sozinho, de uma maneira com que essa pessoa sinta, ainda que por um momento, ou uma refeição, ou uma tarde, que conseguiu voltar para casa no Natal.
Das várias vezes em que eu estive longe de casa no Natal, como o presidente Farnes, eu acredito que a primeira foi durante aquele serviço, às vezes solitário, mas sempre muito gratificante, como missionário de tempo integral. Aqui está uma dessas notas de reflexão e de ternura de um outro missionário, revelando um tipo muito maduro de saudade missionária. É a carta que todos gostaríamos de ter escrito mais de uma vez. Querido pai, esta é a primeira vez em toda a minha vida que não estou em casa no Natal. Estou sentado diante da lareira da pensão, vendo as chamas subirem pela chaminé, carregando lembranças de outros natais. Há a manhã em que, de pijama, descíamos apressadamente as escadas. Depois, com grande empolgação, corríamos de volta ao andar de cima para mostrar a vocês todos os nossos presentes, de maçãs, laranjas e biscoitos caseiros. Você e a mamãe pareciam muito cansados por algum motivo, mas brincavam conosco e nos beijavam antes de nos mandar de volta para a cama antes de amanhecer. Durante o dia, você nos puxava para cima e para baixo na rua com um trenó novo que não havíamos descoberto antes. E sabíamos que você era o maior homem e o mais forte de todo o mundo. Ontem à noite, eu senti falta da emoção de ver o Papai Noel chegar. Ele não veio hoje de manhã também. Eu sinto a sua falta, pai. Mas com essa nova distância entre nós, eu começo a ver em sua vida o verdadeiro espírito do Natal. Deus te abençoe, pai. E te mantenha sempre maravilhoso para mim. Com amor, Gordon, o nosso jovem Gordon B. Hinckley. Feliz Natal de nosso Pai Celestial, que nunca nos abandona, e de seu Filho unigênito, seu bebê, este bebê e nosso irmão, que cresceu para carregar nossas enfermidades, carregar nossas dores e ser moído pelas nossas iniquidades. Agradecemos a nosso Pai Celestial pelo Messias prometido, o maior presente de todos no Natal. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Rejoice today, for Christmas bells are ringing.
Expressamos nossa gratidão ao coro do tabernáculo e à orquestra da Praça do Templo e aos seus regentes pela belíssima música natalina. Agradecemos também a todos que nos dirigiram a palavra. Reconhecemos os esforços de todos os que contribuíram de alguma forma para tornar este devocional possível. Ao adentrarmos nessa época sagrada, oramos para que você seja abençoado ao experimentar a paz, a esperança e o amor que se manifestam através do dom salvador e redentor de Jesus Cristo. O coro nos brindará agora com a canção Quão Longe Fica Belém. Nosso último discussante nesse devocional será o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Após suas palavras, o coro encerrará este devocional com Pequena Vila de Belém. A oração de encerramento será então proferida pela irmã Kristen M.E., que serve como segunda conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro. My dear brothers and sisters, it is an honor to address you wherever you may be gathered for this. Meus queridos irmãos e irmãs,
É uma honra dirigir-lhes a palavra onde quer que sejam reunidos, para esse devocional de Natal da primeira presidência. Ao refletirmos sobre o milagroso nascimento de Jesus Cristo, seu ministério terreno e sua gloriosa expiação e ressurreição, sentimos-nos mais próximos dele. Sentimos sua bondade, sua majestade e seu amor. Tenho orado fervorosamente para que minha mensagem desta noite, de alguma forma, ajude cada um de vocês a sentir mais plenamente o amor constante dele durante esta época sagrada do Natal. A época do Natal é repleta de tradições. Embora essas tradições variem quanto ao propósito e tamanho, com base na família, na cultura e no local, as tradições nos unem ao celebrarmos juntos o nascimento de nosso Salvador, Jesus Cristo. Lembro-me de uma tradição, quando era um jovem pai, de fazer pão com minhas duas filhas. Quando elas chegavam da escola, eu estava pronto, na cozinha, com os ingredientes para fazer pão integral. As meninas ajudavam a misturar e sovar a massa. Então, enquanto esperavam a massa crescer e assar, eu entalhava letras em uma pequena tábua de madeira para pão, cortada com antecedência, com o propósito de fazer dela um presente. Em cada tábua, eu entalhava as palavras Je j'espère, que em francês significa eu amo e tenho esperança. Quando o pão recém-assado saía do forno, nós levávamos a tábua e o pão a um amigo ou vizinho. Alguém que estivesse enfrentando uma provação de saúde ou tristeza. Ao refletir sobre essa tradição, minha mente se voltou para a tábua de madeira para pão, com as palavras entalhadas, eu amo e tenho esperança. Como testemunha viva de Jesus Cristo, prometo-lhes que, graças a Ele, sempre podemos sentir seu amor e encontrar esperança nele, a despeito de quais sejam as circunstâncias da vida, boas ou más. Por meio da disposição do Salvador de descer abaixo de todas as coisas, como requisito de sua expiação infinita, Jesus Cristo ofereceu a dádiva perfeita, bem como amor e esperança. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E nosso amoroso Pai Celestial, ao permitir que seu Filho unigênito fizesse tal sacrifício, deu-nos a expressão suprema de seu amor como dádiva para o restante de seus filhos. Ao refletirmos sobre essas dádivas eternas que nos foram dadas pelo Pai e pelo Filho, podemos nos perguntar como nossos próprios presentes que compartilhamos nesta época de Natal podem refletir adequadamente nossa devoção e gratidão a eles. Declaro humildemente que talvez a maneira mais significativa de realizar esse nobre empreendimento seja dando presentes simples de bondade àqueles a quem amamos. Ao sermos bondosos e servirmos uns aos outros como o Salvador faria, mesmo que da maneira mais simples possível, podemos nos tornar um canal da graça de Deus para ajudar aqueles em nosso círculo de influência a sentir o amor e a esperança do Salvador. Je j'espère. Ao estudar continuamente a vida do Senhor Jesus Cristo,
Fico maravilhado com seu exemplo incomparável de bondade. Reflitam comigo por um momento sobre alguns relatos comoventes das Escrituras que vocês bem devem conhecer. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te, e não peques mais. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tendes enfermos entre vós? Trazei-os aqui, e eu os curarei, porque tenho compaixão de vós. Minhas entranhas estão cheias de misericórdia. E pegou as criancinhas, uma a uma, e abençoou-as, e orou por elas ao Pai. À medida que cada um de nós segue o exemplo de bondade do Salvador durante esta época especial, podemos fazê-lo de muitas maneiras: serviço, caridade, amor, compaixão e perdão. O presidente Howard W. Hunter definiu assim: Neste Natal, amenizem uma briga. Procurem um amigo esquecido. Ponham de lado a suspeita, substituindo-a pela confiança. Escrevam uma carta. Deem uma resposta branda. Incentivem os jovens. Manifestem sua lealdade em palavras e atos. Cumpram uma promessa. Abandonem um rancor. Perdoem um inimigo. Desculpem-se. Tentem entender. Avaliem suas exigências em relação aos outros. Pensem antes em outra pessoa. Sejam gentis. Riam um pouco mais. Expressem sua gratidão. Deem boas-vindas a um estranho. Alegrem o coração de uma criança. Sintam satisfação pela beleza e pelas maravilhas da terra. Expressem seu amor e depois tornem a expressá-lo. Eu sei que o Espírito pode guiar cada um de nós de muitas maneiras simples para demonstrar amor, transmitir fé e alegria a outras pessoas nesta época de regozijo. Na época do Natal, quando eu era menino, eu me reunia com minha família em torno do nosso piano Winkler, que hoje teria mais de 100 anos. Meus pais conheciam a pobreza e, por isso, eram comedidos. Os presentes de Natal que recebíamos eram modestos, mas minha mãe tinha uma voz soprano maravilhosa. Ela tocava o piano e nos fazia cantar conhecidas canções natalinas e hinos sagrados. Não sei se ela se via como alguém que nos convidava a participar de uma dádiva duradoura. Mas, mesmo na infância, eu sentia uma alegria inexprimível ao cantar aquelas músicas. A música enchia nossa pequena casa com um espírito de paz. Pude sentir não apenas o amor da minha mãe, do meu pai e dos meus 2 irmãos, mas também do Pai Celestial e do Salvador Jesus Cristo.
Meus queridos irmãos e irmãs, esta época de Natal reserva a cada um de nós oportunidades de estender a mão ao próximo, demonstrando bondade com amor e compaixão cristãos e de fazer a diferença. Prometo que, se orarmos fervorosamente e abrirmos o coração e a mente aos sussurros do Espírito Santo, o Senhor vai nos orientar para encontrarmos alguém que Ele ama perfeitamente e que precisa de nossa bondade nesta época natalina. A bondade que oferecemos pode ser simples e talvez não pareça extraordinária de forma alguma, mas pode e muitas vezes terá um efeito duradouro. Gostaria de concluir com a letra de um dos meus hinos favoritos da primária. Ame a seu próximo, como Jesus ama você, e seus passos conduz. Gentil e bondoso, você deve ser, e o exemplo de Cristo aprender. Ao embarcarmos nessa maravilhosa época de Natal, deixo com vocês meu testemunho de que Jesus Cristo é amor e esperança. Je m'espère. Nós também podemos colaborar com Ele e compartilhar seu amor e sua esperança com outras pessoas por meio de atos abnegados de bondade. Presto testemunho dessas coisas no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso querido Pai que estás no céu, somos muito gratos por termos sido edificados e fortalecidos pela bela música, pelas mensagens inspiradoras e
pelo testemunho que ouvimos de Jesus Cristo, teu Filho. Somos gratos por seu nascimento milagroso e alegre, pelo seu sacrifício expiatório, seu poder redentor e fortalecedor em nossa vida. Somos gratos por oferecer nossa vida e poder oferecer o que podemos em nome dele, e por sermos as mãos na vida daqueles que estão em necessidade, Pai. Oramos nessa época para sermos capazes de estar sempre atentos àqueles que estão ao nosso redor e que precisam tanto temporal quanto espiritualmente. Que eles possam oferecer bondade para que possam conhecê-lo por meio do amor que lhes é oferecido. Agradecemos-te, Pai, por nossas muitas bênçãos, pelo dom deste Evangelho restaurado na terra e pelo plano que tu deste para que teus filhos se tornem para ti por meio de teu Filho. Por esses belos dons e bênçãos, expressamos nossa gratidão e oramos por essas coisas também, em nome de teu Filho e nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.